pacientes com essas doenças precisam reforçar os cuidados de prevenção com a Covid-19. O infectologista Valfrido Salmito explica para a gente como essas enfermidades podem agravar o estado de saúde do paciente infectado pelo novo coronavírus. Vamos conversar com ele aqui. Boa noite. Boa noite, Cláudia. De fato, grande parte dos pacientes, você colocou bem aí os dados, de fato, grande parte dos pacientes que têm comorbidades e têm também a Covid-19, eles têm grandes chances de complicações mais graves, mais severas da doença, e acontece também que grande parte desses pacientes tem uma internação de fato mais prolongada. E essa internação hospitalar pela Covid-19, com essas comorbidades, também leva a uma propensão a infecções dentro dos hospitais, ou seja, infecções intra-hospitalares, porque os pacientes têm, de fato, uma internação mais prolongada. Então, as comorbidades, como você falou bem, a hipertensão, diabetes, doenças neurológicas, doenças pulmonares, o câncer, de uma maneira geral, ele já, vamos dizer assim, coloca os pacientes com um risco muito maior de desenvolver a Covid-19 e, evidentemente, de ter um desfecho desfavorável, ou seja, desses pacientes irem a óbito. Valfrido, a gente viu que, dentre todas essas comorbidades, os pacientes com hipertensão arterial foram os que representaram o maior número de vítimas fatais. O que acontece com a ação do novo coronavírus que age diretamente de uma forma tão letal com esses pacientes? Cláudia, a doença arterial, a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença cardiovascular e, por esse motivo e pela sua frequência na população ser maior em relação às outras patologias, você vê aí nesses números que o coronavírus, vamos dizer assim, atingiu com desfecho óbito, a maioria era pacientes hipertensos e com doenças cardiovasculares. Então, a frequência com que a hipertensão arterial sistêmica tem na nossa população de idosos, especialmente, levou a esse número maior de mortos com a hipertensão arterial sistêmica, certo? Então, a maioria desses pacientes também, você sabe disso, eram idosos. Os pacientes idosos, eles têm uma morbimortalidade muito maior. Isso se sabia antes da pandemia chegar ao Brasil com os dados da epidemia chinesa. A gente sabia que aqueles pacientes da faixa etária de 60, 70, 80 anos tinham uma morbimortalidade maior. E, evidentemente, que esses pacientes mais idosos, eles têm uma frequência muito maior de doenças cardiovasculares pela senilidade, pelo envelhecimento. Entre elas está a hipertensão arterial sistêmica. Isso provavelmente explica o porquê dos pacientes mais idosos e dos pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica estarem aí nesses números que você colocou. Muito obrigada ao doutor Valfrido Salmito. Tá, então, esses pacientes devem redobrar os cuidados de prevenção para evitar uma complicação maior na evolução da doença.